Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite mais uma vez, Pai do Senhor Jesus Cristo. Quem aqui trouxe Bíblia? Ou Bíblia no celular ou na mão? Levanta assim, assim, ó. Assim, ó. Dá um tchauzinho pra mim. Ei, glória a Deus. Coisas lindas, viu? Muita Bíblia. Amém. Quem lê a Bíblia que levantou? Dá um tchauzinho assim, ó. Ixi, diminuiu a quantidade. Eita Deus, tá vendo, viu? Amém, glória a Deus. Gente, vamos lá. Quem aqui acha qual livro nós iremos ler? Um chute aí. Romanos. Qual capítulo? Qual capítulo? 1. Glória a Deus nas alturas. Então vamos abrir a Bíblia em Romanos. Capítulo 1. Teclado. Quem é do teclado? Isso, Thiago. O Ezrezão vai chegar junto aí. Amém? Romanos, capítulo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Vai ter ali? Vai ter ali também? A Laisla disse que vai ter ali também, para quem não trouxe Bíblia, tá bem? Mas olhe na sua Bíblia também. Vamos ler. Romanos, capítulo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, porque Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, e me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Amém? Romanos, capítulo de 1 ao 13. Nós falamos na semana passada que Romanos é a carta mais teológica e talvez mais importante, mais densa que Paulo tenha escrito. Tanto é que ela é colocada em primeiro lugar entre as cartas, muito provavelmente também por causa disso. E essa carta tão importante, ela não é importante só porque eu estou dizendo, ou só por causa do conteúdo, mas na própria história, ela já se fez valer da sua importância, pelo que ocorreu. Nós lembramos que a igreja primitiva nasceu. Jesus morreu na cruz, veio o Espírito Santo e não existia mais Jesus assim, era o próprio Deus através do Espírito Santo. E a igreja crescia dia após dia. Ameaças sobre ameaças, mortes sobre mortes. O que é que a igreja fazia? Crescia. Mas até que no século 3, 4, um cara chamado Constantino declarou o cristianismo tão perseguido como religião oficial do Império Romano. Glória a Deus nas alturas, né? Agora religião oficial, agora pronto, não vai ter mais perseguição. A partir daí a igreja começou a cair. O que foi que aconteceu, pastora? Ora, ele fez aquilo dali para em um consenso agradar a todo mundo, porque via que o cristianismo estava crescendo, então ele pegou e fez assim, poxa, vamos ser cristãos. Só que o Império Romano tinha várias religiões, porque ele dominava vários países.
como se fosse o Brasil, a África, a Argentina. Aí então ele pegou esses países todos diferentes e disse assim, a partir de agora todo mundo agora é cristão. E quem fosse cristão recebia benefícios. Então aconteceu que muitas religiões que nada tinham a ver com o cristianismo passaram a ser cristãs. Mas eles não mudaram o jeito de ser. Eles só mudaram a nomenclatura. Não, a partir de agora nós somos cristãos. Mas continuavam a fazer coisas que o cristianismo não pregava. Aí houve meio que um sincretismo, uma mistura de religiões. Então, quando antes você via, você identificava logo um crente. O André ali tem jeito de crente. O Ronaldo ali é crente. Eita, ele é... Mas depois que houve essa mistura, você olhava e para dizer assim, ele ali é crente, você olhava e... Rapaz, é assim, não sei, não sei se hoje é assim, né? Será que alguém olha para você e diz, rapaz, ele é crente, você... não sei, né? Não sei se é um crente 171 e tal... Mas naquela época houve isso, houve esse sincretismo. A igreja meio que começou a morrer por causa dessa ideologia, até que surgiu um homem chamado Santo Agostinho. Ele foi um dos grandes teólogos depois da igreja primitiva, e ele estava em casa e ouviu uma voz de criança dizendo assim, abre a Bíblia e lê. Toma e lê. Toma e lê. Ele disse, rapaz, é a Bíblia. Ele abriu a Bíblia assim, Romanos 13. E aquele Romanos 13 que estava ali, ele pegou e disse assim, rapaz, está falando comigo. Dizia para deixar o pecado, ser revestido de Deus. E falou com ele, e ele foi um dos maiores pregadores da igreja primitiva, um dos maiores teólogos da igreja primitiva, a partir da leitura de Romanos. Só que muito tempo depois, a igreja não estava misturada, um negócio assim, até que aconteceu um negócio chamado Reforma Protestante. Hoje, todos nós sabemos, né, que os católicos e os evangélicos, eles são cristãos. Mas há essa divisão dos protestantes, nós somos protestantes, e dos católicos, né? Essa divisão foi feita na época de Martinho Lutero. O que foi que aconteceu? Ele pegou um determinado dia, estava passeando com um amigo dele e teve um raio. Um raio caiu perto dele, bum! O amigo dele caiu e naquela hora ele pensou que ia morrer. Na hora que ele pensou que ia morrer, ele prometeu a padroeira dele, Ana. Se ele ficasse vivo, ele ia para ser monge. Ia ir para a igreja virar monge. Não sei você, né, que já passou por um aperreio. Aí às vezes a gente não quer nem saber de Deus, né? Mas na hora do tranco, que é isso, Deus? Vou até para a igreja, Deus. No nome do Senhor Deus. Eu vou até para a igreja se o Senhor me livrar disso. Foi Martinho Lutero. Aconteceu isso, ele foi para a igreja. E ele fez teologia, se formou, e ele lendo Romanos, velho, o justo viverá pela fé. E ele estudando Romanos, estudando Hebreus, estudando Gálatas, ele disse assim, rapaz, essas indulgências, as indulgências era como se fosse o perdão de Deus pelos seus pecados. Aí então a igreja católica, ela estava vendendo um pedaço do céu e vendendo o seu perdão por meio das indulgências. Aí Martinho Lutero, quando o Papa Leão X estava lá e deu essa ordem para construir a Basílica de São Pedro, Martinho Lutero ficou indignado com isso aí, porque, rapaz, isso aqui não está na Bíblia não. Isso não está na Bíblia. Ele lendo Romanos, isso aí está errado. E fixou as 95 teses lá na igreja de Gutenberg. Aí se deu início à Reforma Protestante, que até hoje resultou na gente. Então houve esse avivamento, houve esse rompimento, a igreja passou a... Rapaz, esse negócio desses erros que a igreja católica cometia, inclusive se retratou, né? Muitos deles a igreja pediu perdão pelos erros que ela cometeu, se retratou, mas... Martinho Lutero, a partir daí, essa reforma a partir de Romanos. E depois John Wesley, no avivamento também na Inglaterra, ele estava lá e ele ouvindo os comentários de Martinho Lutero aos romanos, ele pegou e o coração dele aqueceu e ele foi um dos grandes e maiores avivalistas do mundo, da Europa e da Inglaterra. Para quem Paulo escreveu Romanos? Aos romanos, né? A igreja aos romanos. E os evangelhos, eles são anônimos. Mateus não diz que foi Mateus que escreveu Mateus. Marcos da mesma forma. Lucas não diz, nem João. Fala lá do discípulo amado, tem coisas que a gente sabe entender, mas não diz. Mas Paulo, quando escreve a Romanos, ele diz logo, Paulo, servo. Ele se identifica. Porque a gente crê que quando ele coloca lá, é o Senhor que revela, mas Deus não soletra palavra por palavra. Escreve isso,
depois fala isso, depois fala isso. Não, era Deus revelando, mas a personalidade da pessoa também era inserida na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E ele escreveu aos Romanos. Ele nunca tinha ido para essa igreja, mas ele tentava ir a essa igreja e não estava conseguindo. A igreja, ele não menciona os impedimentos que ele estava tendo, né? Mas estava tendo alguns impedimentos que ele não pôde estar presente na igreja. E acontece que, qual foi a época que foi escrito e onde ele estava? Muito provavelmente ele estivesse no capítulo 20. E o que é que estava acontecendo? Ele estava terminando a sua terceira viagem missionária, quando foi escrever Romanos. Então, quando a gente for ver as cartas que Paulo escreveu, quase todas elas ele escreveu em Atos. Tipo assim, em Atos menciona a época que ele escreveu a carta dele. Então, ele estava no final da sua terceira viagem missionária. Quais foram as 3 viagens missionárias? A primeira foi para onde? Uma cidade. Rafael pregou sexta passada. Foi para... Gente do ao vivo aí, é porque o microfone está com problema, mas está todo mundo dizendo em corinho aqui, viu? Tá tão um negócio muito alto e tudo. Tá muito alto, viu? Mas vou repetir o que eles disseram, né? Tem Icônio, Antioquia da Pisídia, Listra e Derbe. Exatamente. Listra foi até aquela cidade que ele foi apedrejado até quase chegar à morte e tudo. Depois foi para a segunda viagem missionária, Atos 16. Qual foi a cidade? Da Macedônia. Ele foi lá para Filipo, foi para Corinto, e na terceira viagem missionária ele foi para Éfeso. No final da terceira viagem missionária, ele queria voltar para Jerusalém, porque ele disse, poxa, persegui tanto em Jerusalém, eu tenho que aonde? Pregar em Jerusalém. E Deus queria que ele fosse para Jerusalém. E quando ele estava indo para Jerusalém, quando ele parou na Grécia, ele escreveu aos Romanos. E ele estava indo em Jerusalém levar uma oferta da igreja dos gentios aos judeus pobres em Jerusalém. Raul, como assim existia judeus pobres em Jerusalém? Se vocês lerem Atos 18, versículo 1 e 2 e o 3, lá diz que o imperador da época expulsou todos os judeus que existiam em Roma. Então, quando eles foram expulsos de Roma, eles foram para suas casas sem roupa, sem vestimenta, né? Quando você vai fazer uma mudança que leva tudo, não. Foi expulso. Então perderam casas, perderam bens materiais, e eles voltaram para Jerusalém, foram morar lá, mas não tinham tantas coisas, viraram pobres. Então a igreja em Jerusalém, a igreja gentílica, enviou essa oferta para os judeus. Mas Paulo, ele tinha um propósito também. Lembra que eu falei que era a igreja gentílica enviando uma oferta para a igreja dos judeus? É o mesmo povo. Mas os judeus tinham uma soberba, porque vocês lembram que dizia assim, a Bíblia diz assim, ó, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Os judeus ainda tinham um pouco aquela soberba histórica, porque Deus tinha escolhido os judeus para ser o povo dele desde sempre. Aí agora, com o Evangelho, com Jesus Cristo, isso tinha se rompido. E ele foi pregar também para outros povos que não os judeus, né? Outras religiões, todo mundo. Então, meio que Paulo estava ali costurando amizades. Que ele está dizendo assim, ó, o povo que foi escolhido agora, que está sendo anunciado o evangelho agora, ele está mandando uma oferta para vocês, que foram escolhidos desde antigamente. Aí meio que ele estava quebrando essa barreira. Então, às vezes, nós temos barreira entre os irmãos que estão do nosso lado, mesmo sendo do nosso povo. Uma dica é fazer igual Paulo. Faça um favor para a pessoa que está do seu lado, às vezes que não gosta de você. Ou se não, chegue para ela e peça um favor. Ou, estou precisando de ti. E a pessoa sem gostar de ti, a pessoa com raiva de ti, faça um favor para ela, ou se não, peça. Humildemente, estou precisando de... Eu estou morrendo de sede aqui, eu estou com a dor no pé. Dá para pegar água lá para mim? Lá, a pessoa vai pegar e vai pensando, ixi, esse cara aí não fala nem comigo, está pedindo. Ô irmão, muito obrigado. Aí depois surge uma amizade, aquilo que você pensava que existia uma briguinha, deixa de existir com um simples favor. Amém? E vamos começar no capítulo 1. Capítulo 1 diz assim: Paulo, servo. Nesse texto que eu li para vocês, do capítulo 1 ao 13, do versículo 1 ao 13,
ele tem 3 temas. E eu queria separar com vocês 3 temas que ficassem fixados na mente de vocês: o evangelho, a igreja e o apóstolo. O evangelho, a igreja e o apóstolo. Ele começa falando do evangelho. Ele se mostra, se apresenta, mas ele vai falar do evangelho. E ele começa assim, ó: Paulo, servo de Deus. Ele vai se apresentar. E quando ele se apresenta como servo, ele está se humilhando. Na época, servo em Roma, no Império Romano, era aquele escravo que foi comprado e não tinha autoridade na sua própria vida. Ele não decidiu o que fazer. O escravo era literalmente aquela pessoa que foi comprada por alguém para fazer as obrigações de casa, de fora, essas coisas. Então, 60 milhões de pessoas existiam no Império Romano naquela época. A maioria delas era escrava. Então, ele, ao mesmo tempo, ele se humilhava. Ele começa logo se humilhando. Paulo, servo de Deus. Não era vontade dele, era vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo ele se iguala com as pessoas, grandes homens do Antigo Testamento, Matusael, que eram chamados de servo de Deus. Depois que ele se chama de servo, depois que ele se humilha, ele reconhece sua pequenez, o que é que ele faz? Ele traz um argumento de autoridade. Servo de Deus, apóstolo. Que está ali? Apóstolo chamado, um apóstolo chamado por Deus. Quem aqui já leu Gálatas? Alguém aqui já leu Gálatas? Amém. Lá em Gálatas, e na maioria das cartas dele, Samuel, Bruna, ele faz a defesa do evangelho dele, lá em Efésios também. Porque pensamos, ele se chamava de o maior dos pecadores e o menor dos apóstolos. Mas não era uma falsa retórica não, pastora. Era porque ele dizia que nasceu fora do tempo. Porque as pessoas olhavam e diziam assim: rapaz, eu conheço João, eu conheço Pedro, porque andou com Jesus, eu conheço o Barnabé. Não, Barnabé foi depois, né? Mas eu conheço todos os apóstolos, Bartolomeu, todos, Tiago, filho de Alfeu, todos. Mas eu não conheço Paulo. Que apóstolo é esse? Porque ele não andou com Jesus. Aí então toda vida ele se apresenta, que ele pega e diz assim, ó: Paulo, chamado por Deus. Ele não foi chamado por homens. Ele não foi proclamado pela igreja. Não se reuniram pessoas e disseram assim, ó: agora tu vai ser apóstolo. Mas ele diz que ele foi chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo. Então, ó, dentro do evangelho ele se chama de servo apóstolo. E ele continua dizendo assim, ó: separado, no final do versículo 1, separado para o evangelho. E lá em Efésios ele diz que foi separado e eleito antes da fundação do mundo, né? Em Gálatas 1:15 ele também fala que Deus escolheu ele antes dele nascer. Mas Paulo era crente desde que nasceu? O que é que Paulo era antes de nascer? Antes de nascer não, né? O que é que Paulo era antes de aceitar Jesus? Perseguidor da igreja, né? Lá em Atos capítulo 26, o que é que fala? Que ele perseguia a igreja, perseguia os crentes, mas também o Deus dos crentes. Ele votava para que os crentes fossem assassinados e ele assassinava os crentes. E ele fazia os crentes blasfemarem: ou blasfema ou morre. Fala contra teu Deus ou morre. Esse era Paulo, aquele que veio se tornar o maior apóstolo e o maior missionário, o maior plantador da igreja de todos os tempos. Ele foi separado. Falando do evangelho, falei essa primeira verdade sobre Paulo, né? Queria falar sobre um segundo tópico também, que no final do versículo ele diz assim, ó: o evangelho de Deus. O evangelho era de Deus, Samuel. Não era um evangelho do homem. Porque vocês lembram que lá em Gálatas estava nascendo um novo evangelho? Um evangelho deturpado, um evangelho mentiroso. E até eu falar outro evangelho que eu seja considerado amaldiçoado. Aí ele está dizendo assim: o evangelho que eu vos prego e que eu tenho a intenção de vos anunciar aqui é o evangelho de Deus, não é dos apóstolos. Os apóstolos eles revelam o evangelho, mas a fonte é o Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho é de Deus. A terceira verdade que eu queria falar para vocês, no versículo 2, diz assim, ó: o qual antes havia prometido
pelos seus profetas nas escrituras sagradas. Antes, como assim? O evangelho não era algo inovador. O evangelho já havia sido prometido antes, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir. Me lembrastes, como é que diz a música? Das tuas promessas. Está aqui, versículo 2. Antes, o evangelho anterior, e ele foi revelado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o evangelho estava latente. O que é latente? É algo que está ali, mas não está tão à mostra. É algo que está ali, você sabe que está ali, mas não tá tão à mostra. Não está tão visível. Estava profetizado, porque ele eram só promessas. Até que chegou o evangelho no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é o cumprimento, é a continuação, é a consumação daquilo que foi prometido. Então, o evangelho de Deus, que foi prometido, agora está se cumprindo, né? É como, aí nós vemos que tem o judaísmo e o cristianismo. Não é um anulando o outro, não é inovando. É o que? É o judaísmo é que como se fosse o início e o cristianismo a consumação. O nosso cristianismo. Vamos lá. Agora, a essência do evangelho. Versículo 4 diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação. Versículo 3, perdão. Acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos. Aí nós temos duas doutrinas que as pessoas não acreditavam na época. Grande parte dos gregos, eles não acreditavam. Eles não acreditavam que a divindade poderia se tornar carne. Aí então é a doutrina da encarnação. Jesus sendo Deus, Deus não tendo corpo, porque ele é espírito, ele deu algo ao ser humano que ele não tem. Então Deus deu algo que ele não tem para nós, que é corpo. Mas séculos e séculos depois, ele se encarnou como havia prometido no Antigo Testamento e foi inserido no meio da descendência de Davi, como estava sendo prometido pelas Escrituras. Então, filho de Davi. E ao mesmo tempo ele fala da ressurreição dos mortos. Na época, os gregos eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque eles diziam que a alma era boa, mas o corpo era ruim. Logo, a morte libertava a alma boa e a matéria má morria. Como poderia, então, se a pessoa estava liberta, retornar a um corpo mau? Aí Jesus pega e diz assim, velho, pois Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição é o pilar do evangelho. Se você quiser atacar o evangelho, ataque a ressurreição. Mas ninguém quer atacar, né, o evangelho. Mas o evangelho, quando alguém vai atacar o evangelho, quer apontar, não, Jesus Cristo de vocês ressuscitou, não, aqui dali, quem viu primeiro? Mulheres. Vocês acham mulher dá maior valor a fofoca? Tu é doido. Não foi... Isso não sou eu que estou dizendo, viu, gente? Assim, muita gente conta, né? Que as mulheres, elas não tinham tanto respaldo na época. Hoje as mulheres estão assim empoderadas, né, e tudo. Mas na época não era assim não, viu? Na época lá disseram assim, quem viu foi as mulheres e o primeiro, estoura, Miguelito, mulher dá um maior valor, tico-tico, conversinha assim e tal. Um dos argumentos, né? Não tô defendendo esse posicionamento, né? Mas quando alguém quer atacar o cristianismo, ele ataca a ressurreição. Mas a ressurreição, Paulo chega logo de frente dizendo assim, Jesus veio como carne e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém? Essa é a essência do evangelho. E eu queria, vamos ler aqui também a abrangência. Ele fala assim, versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo o seu nome. Todo mundo. A barreira do judaísmo agora estava rompido. Antes, eu não sei se vocês sabem, mas se continuasse desde sempre, era como se o povo escolhido de Deus fosse só um determinado povo, e você que não fosse da descendência dele, da genética, né, da descendência de Abraão, você não tinha lugar guardado nos céus, hein? Você não veria o Senhor, você não teria direito, porque aquilo era reservado para o povo judeu. Por isso que o povo judeu na época tinha o Messias que viria para nós.
Mas o Messias veio e veio para vocês? Como assim? Está errado isso aí. Se nós que interpretamos a Bíblia, nós dizemos o que vai acontecer, e agora vocês estão dizendo que o que nós ensinamos veio, aconteceu, está dizendo que fomos nós que matamos o Messias, que tanto nós dissemos que um dia ia vir. Por isso que os judeus eram doidos para matar os crentes. Porque eles chegavam e diziam assim: tem tudo que vocês ensinaram? Vocês fizeram tudo ao contrário. Tanto que Jesus diz na Bíblia, até um versículo, né? Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas e apedreja os que são escolhidos. Era isso daí. Os judeus vão matar os crentes. Então, a partir de agora, com Jesus, o evangelho é para todo mundo. O evangelho é para todos nós. Nós somos alcançados. Nós somos alcançados onde nós estivermos, onde nós moramos, não importa onde for, não importa quem sejam os nossos pais, não importa qual seja a nossa ascendência, mas nós somos escolhidos dele antes da fundação do mundo. Amém? Vamos agora falar da finalidade. No versículo 5 ele diz assim, ó, qual é a finalidade do evangelho? Para a qual recebemos a graça e o apostolado para obediência. Muitas das vezes, pastora, não tem alguém, não disse aqui que nós somos eleitos e salvos antes da criação do mundo? Aí você pode dizer, velho, estou liberado para pecar, Douglas, então. Estou liberado, Biel, para pegar, Lucas, para pecar. Porque se eu sou salvo antes da fundação do mundo, poxa, qual a razão de ser de eu não pecar? Aí ele pega e diz assim, ó, que nós somos salvos pela graça, que já é um favor imerecido, mas para o quê? Para obediência. Então aí está dizendo, ó, se você foi salvo é para obediência. Então não há salvação fora da graça. E se você foi salvo por meio da graça, é natural seu querer obedecer. Mas de vez em quando eu dou umas vaciladas assim, Raul, e tal. E aí, Raul, eu sou salvo pela graça? É possível alguém pecar depois que foi salvo? Hoje mesmo, com certeza, nós já demos pelo menos um deslize. Quer por orações, quer por pensamentos. Mas aí, o que é que nós queremos depois que nós pecamos? Confessamos, nos arrependemos e somos perdoados. Amém? Não é para pecarmos. Nós não somos salvos para pecar, é o contrário. Nós somos salvos para obedecer, Samuel. A Bíblia fala que nos elegeu nele antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Então, como você se vê pecando porque achando que está salvo, vai servir para a glória de Deus? Não é uma incongruência? Incongruência? Não é algo assim que dá um choque? Vamos lá. Vamos agora falar da igreja. Falamos do evangelho. Agora nós vamos falar das marcas da igreja. Versículo 6. Diz assim, ó, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Está na igreja você? Então você foi chamado para ser de Jesus. Ele lhe chamou. E esse chamado dele, ele chama a todos, de maneira universal. Ele chama no sentido de quem está aqui, você que está aqui dentro, você que é da igreja, ele lhe chamou, lhe escolheu, para você ser dele. Amém? Que às vezes você pensa, velho, será que eu sou chamado? Aí ele está falando aqui a mensagem para a igreja, que está em Roma. Se você está na igreja de Roma, se você está na igreja, no templo do Senhor, você foi chamado para ser dele. Amém? E ele continua dizendo assim, ó, versículo 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus. Quem aqui é amado de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus, somos amados do Senhor Jesus Cristo. E esse amado aí, eu não sei você, mas você, Efésios diz, lá em Efésios 2, diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Aí Deus nos amou. Deus amou alguém que estava morto espiritualmente. E eu não sei você, Biel, mas quando alguém é alguma coisa, é muito importante os amigos dela e alguém que a ama. Poxa, às vezes, Raul, eu não me considero ninguém, Raul. Assim, poxa, às vezes eu não tenho nenhum amigo, às vezes eu estou na frente de todo mundo, no meio de todo mundo, mas eu me considero tão só. Parece que aquelas pessoas não têm conexão comigo, não estão preocupadas comigo. Se você está aqui, a Bíblia diz assim, ó, que você é amado
do Senhor Jesus Cristo. E esse amor dele teve uma blusa que foi vendida de 1970, foi vendida por 500 mil reais. Vocês acreditam que uma blusa velha? Eu não sei aqui, mas talvez a blusa mais cara que tem aqui, sei lá, sejam 100 reais, 200 reais, sei lá. Mas com o tempo ela vai perdendo valor, não é não? Aí a blusa de 1970 ser vendida por 500 mil reais. Mas sabe de quem era a blusa? Do Pelé. Na Copa de 1970. Foi leiloada 500 mil reais. Agora deu para entender? Você, sem Jesus, não é nada. Nada, 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 nada. Mas a palavra de Deus diz que você é amado. E agora você se tornou do Senhor Jesus Cristo. Então antes que alguém fosse, aquele dali não é ninguém. Mas ele é de quem? É do Senhor, é amado do Senhor. Olha o valor de uma blusa velha de 1970 que foi valer 500 mil reais a você, que também não valia nada, mas em Cristo se tornou mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Você tem muito valor, mas não valia nada. Eu costumo até dizer, eu vou dizer um negócio aqui a vocês, que eu só conto quando não está no microfone, né? Eu conto no particular assim. Era como você não valia nada. Era como você fosse um cocô. Mas aí depois que Deus te encontrou, você virou adubo. Adubou uma plantinha que gerou muitos frutos. Então, aí você pode sair daqui morto de feliz. Rapaz, eu era um cocô, mas agora eu sou um adubo. Oh, glória a Deus, meu Jesus é poderoso, amém? Glória a Deus. Ixi, não fui eu que disse isso, viu, gente? Não esqueça. Não saiu na gravação. Corta aí na parte da gravação, viu? Amém? Vamos lá. Vamos continuar. E o próximo tópico, chamados para ser santo. Diz assim, versículo 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados de santo. Para ser santo. Viu que a chamada dele não é para pecar. Não é porque você foi salvo, eleito, escolhido antes da fundação do mundo. Não é por causa disso que você vai pecar. Pelo contrário, você foi chamado para ser o que, Ricardo? Santo. Vamos aqui fazer um teste agora, para levantar a mão, viu? Quem aqui ama a Deus? Levanta a mão. Quem ama a Deus? Amém, glória a Deus. Agora, quem aqui é santo? Levanta a mão. Amém, amém, amém. Vocês viram que teve uma adesão menor quando é perguntado o que é santo? Porque há um preconceito natural na gente, porque a gente quando vê que é santidade, a gente pega e diz, santo é aquele que não tem pecado, né? A gente lembra logo de Jesus e tudo. Mas existem dois tipos de santidade. A santidade posicional e a santidade processual, pastor. A santidade, o que é que significa santo? Separado do pecado. Então, quando você estava morto em delito e pecado, você estava desse lado aqui, ó. Quando você veio e reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você veio para esse outro lado. Você foi separado por Jesus Cristo. É meio que Jesus disse, chegasse para você, vem cá, que você é meu. Aí puxou para esse lado aqui. Vê que você agora está separado de Jesus Cristo. Essa é uma santidade posicional. Ou seja, a pessoa que vier aqui hoje se reconciliar com Deus, não, aceitou a Jesus Cristo, se converteu nos caminhos do Senhor, reconheceu Ele como seu único vencedor, ele vem assim, ó, venha para cá. Aí puxou ela para esse lado aqui, ó. A partir de agora, ela é uma santa posicional. Ou seja, quem aqui é santo? Todo. Eu acho que é porque teve gente ainda que não declarou isso, né? Que mas tem que perguntar, é santo? Eu sou um santo posicional porque o Senhor me separou. Agora, se eu perguntar, tem um outro tipo de santidade, que é a santidade processual, que é aquela santidade diária, que é a chamada santificação. Você está santificado, você é santo, mas é um santo separado que pode pecar. É tanto que reconhecemos a Cristo como o único suficiente Salvador, nós não já pecamos? Você já pecou? Pecamos, né? Mas a gente pecando, a gente deixou de ser santo? Não deixamos, porque a partir de agora nós entramos em outra luta, que é a santidade diária, aquela luta diária para nos santificarmos, que é a santificação. Até o louvor fala uma expressão que é uma santidade, a santidade é estilo de vida, modo de vida, né? Essa santidade é a santificação. Amém? Todo mundo aqui é santo? Chamados santos. Glória a Deus. Graça e paz. Graça e paz. No versículo 7 ele fala:
que quando nós somos separados por Ele, a graça é a raiz e a paz é o fruto. O homem por si só, ele não constrói a paz no coração. É tanto que lutas, às vezes a pessoa conquista tudo, casa, tem filho, tem mansões, é rico, aí fica com, às vezes, depressão e se mata. Rapaz, a pessoa tinha tudo, conquistou tudo, mesmo assim não tinha a paz. Porque o homem por si só, perdido do jeito que é, não tem por si só a capacidade de produzir paz espiritual. A paz espiritual só é produzida por quem? Pela graça de Deus, por Jesus. Amém? Nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele diz assim, ó, versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Ele está falando à igreja. Lembra que eu falei que era o apóstolo, a igreja, e ele está falando à igreja, o evangelho, a igreja, né? E quando ele está falando à igreja, ele diz assim, ó, gente, a igreja tem a missão de passar o evangelho para todo mundo, pastor. É como se fosse uma corrente. Jesus te ama, Jesus te resgatou, perdoou os teus pecados, te perdoou, redimiu, salvou. Essa corrente não pode parar. Seria muito egoísmo da sua parte Jesus Cristo fazer tudo isso por você e essa corrente parar. Então ele chama a igreja para fazer isso aí, ó, dar testemunho da igreja por todos os locais. Amém? Glória a Deus. Próximo tópico. Vamos falar agora do apóstolo. Ele diz assim, ó. Primeiramente, versículo 8. Dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós. Dou graças ao meu Deus, pastor. Aí está dizendo que Paulo dava graças a Deus pela igreja. Qual é a nossa igreja? Não sei se todos aqui são do Efraim, acho que não. Tem umas pessoas com carinha nova, né? Mas nós temos a missão de dar graças a Deus pela nossa igreja. Mas a minha igreja é cheia de problema. Às vezes tem um que fala mal do outro, às vezes o outro fala mal do outro, às vezes o outro é o próprio mal encarnado, a gente sabe nem o que é que está fazendo ali dentro da igreja, Raul. Meu Deus do céu, está sendo vergonha para o evangelho, Raul, pelo amor de Deus. Aí a gente, né, mas tem que dar graças a Deus, porque a igreja tem esses defeitos, porque ela é formada por nós, por você, por mim, e nós somos pessoas falhas, mas mesmo assim nós temos que dar graças a Deus por ela. Porque senão, eu vou contar um exemplo para vocês, ó. Eu gosto muito do Mateus. O Mateus é o filho da Camila. O André também tá. Aí o que acontece? Camila, Andrezão, tamo junto, tamo vocês. Aí eles gostam de mim, trazem presente, eu trago presente para eles, uma maravilha. Aí eu chego pro Mateus e digo assim, ó. Mateus, deve ser chato, Mateus. Mas sai daqui, Mateus, sai, mano. Menino quieto, mano. Menino chato, menino inquieto. Sai daqui, mano. Aí passa assim por ele, eu faço na cabeça dele assim, ó. Tuco. A Camila vai olhar para mim assim e vai... Ixi. Mas com a Camila eu tô perfeito. Com a Camila e com o André, eu tamo junto, uma família. Eu fazendo isso com a Camila. Quando eu for falar com ela, a Camila vai olhar para mim e vai dizer assim, oi Camila, tudo bem? Oi André. Aí eles vão olhar para mim, hipocrisia é essa? Eu tava agora batendo no meu filho, agora quer vir falar comigo? Mas com eles eu não estou bem, mas com o filho deles eu estou ruim. Às vezes é nós e Deus. Às vezes você com Deus, ó, Deus, eu tô top contigo, te amo, lendo a Bíblia. Eita, menino, para vigília, 24 horas por dia falando de Deus. Eita. Mas com o Filho de Deus, a noiva do Cordeiro, imagina, a noiva dele, você tá mal com ela. Aí quando você chega para Deus para dizer assim, Deus, eu te amo. Aí Deus, hipócrita, tá tratando mal a minha igreja, né? Tá falando mal da minha noiva. Imagina, Deus não é pai, igual a Camila e o André não são? Do mesmo jeito, nós somos filhos de Deus. Então quando você olhar para o seu irmãozinho, pensar em falar mal dele, você diz assim, eita Deus, foi mal Deus, estamos juntos, viu? Tamo cá. Ia falando, Deus, mas me perdoa. Show de bola? Então, ó, dou graças a Deus. A igreja é cheia de defeitos. Aí você, glória a Deus pela minha igreja. Não posso falar mal dela, que senão Deus vai ficar com raiva de mim. Meu Deus do céu, profetizo sobre a minha igreja uma melhora. Começando por mim, que posso ajudar muito, né? Mas Senhor, abençoa aquela... meu Deus, abençoa aquele irmãozinho. Deus, filho do Senhor, né? Meu Deus do céu. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o próximo. E ele pega e diz assim. Versículo 9...
diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de Deus, seu Filho, me é testemunha como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, na vontade de Deus, eu possa ir ter convosco. Sempre em orações, Paulo orava incessantemente pela igreja. Então, às vezes, você não faz mal, não. E ele diz aí que é incessantemente, pastor, é sem parar. E se você for ler o final de Romanos, lá cita nomes um por um. Então tem essa ideia que Paulo, quando ia orar, ele disse: Senhor, abençoa o pastor, mas abençoa a Bruna também, abençoa a pastora, cuida, abençoa a Raiz. Então, que ele ia lembrando das pessoas da igreja que ele nunca tinha ido, ia citando nome por nome: abençoa, restaura, resolve aquele problema. Por quê? Quem fundou a igreja de Roma? A igreja católica diz que foi Pedro, apóstolo Pedro, o primeiro papa. Mas não há fundamento na Bíblia que isso ocorreu. Tanto é que Paulo, quando foi escrever a carta aos Romanos, ele diz lá no capítulo 15, versículo 20, que ele foi chamado para pregar também para eles, mas que lá não tinha ninguém que fosse um apóstolo determinado para cuidar daquela igreja. E quando ele foi citar todo mundo, ele não citou Pedro. Aí imagina você chegar no terreno da pessoa, dizer que quer desfrutar os dons espirituais com as pessoas, não mencionar nem o pastor, que era apóstolo igual a ele. Paulo seria um cara que estaria falando uma coisa e não estaria vivendo aquilo dali, né? Ele que escreveu lá que nós não deveríamos fazer as coisas por vanglória, mas considerando os outros superiores a nós mesmos, né? Disse que nós tivéssemos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí agora estaria falando, teria uma briguinha com Pedro aí. Mas não temos fundamento para dizer. Quem foi então que fundou a igreja de Roma? Teve o Pentecostes, Atos 2, veio gente de todos os lugares, todos judeus de todos os lugares. E eles, naquele local, quando teve o Pentecoste, quantas mil almas aceitaram Jesus? Quantas mil? 3, exatamente, glória a Deus. 3.000 almas aceitaram a Jesus. E dessas 3.000 almas que estavam lá, muito provavelmente que foram algumas expulsas em Atos 18, mas elas voltaram para Roma para poder fundar a igreja do Senhor. Tanto é que não foi Paulo o fundador, não foi Pedro, nem foi os apóstolos, né? Foram os próprios discípulos que fundaram aquela igreja. Ele estava orando por elas, né? Sem soberba, por amor. Amém? Vamos continuar. E ele pega e diz que estava orando. E versículo 11 diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Versículo 13: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. O que é que ele quis dizer aí? Pastor tem cheiro de ovelha. Não adianta aquelas pessoas que vêm pregar, o Raul que vem pregar, mas depois o Raul começa a se achar, vira estrela. Aí, opa, estou sabendo um pouquinho mais, porque eu estudei, né? Estou sabendo um pouquinho mais, então não gosto de estar no meio do povo. Não, Paulo, o maior teólogo, o maior pastor, o maior pregador do mundo, está querendo ir para Roma. E ele pega e diz: estou querendo ir falar com vocês, estou querendo ir visitar vocês. Quero estar no meio de vocês para compartilharmos as bênçãos do Senhor. Amém? Paulo era desse jeito. Paulo queria estar no meio do povo, então isso serve para nós. Não sei se vocês já assistiram jogos, mas a maioria dos jogos, às vezes tem aquele camisa 10 que faz gols, né? Muitos gols. Às vezes tem o Cristiano Ronaldo que fez 4 gols agora recentemente. Aí o que é que acontece? Quando está no finalzinho do jogo, o técnico faz o que com o jogador que fez 4 gols na partida? Substitui. Para que substitui? Para ser aplaudido. Aí Paulo não. Paulo ele está dizendo que ele quer estar no meio do povo. Ele não quer ser substituído. Ele quer entrar, ficar no meio do povo e ele quer permanecer lá. Se possível, ficar até o fim. Todo mundo vai para casa e o pastor da igreja fica para conversando com todo mundo até o final. É isso que Paulo está dizendo aí. E no versículo 12 ele diz assim: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Não é porque Paulo era o maior que ele acreditava que você não pudesse ensinar uma coisa para ele. Ele estava querendo ir falar para uma igreja que não tinha um apóstolo lá, um fundador, mas ele estava querendo dizer que ele estava querendo ensinar, mas também estava querendo receber. Está vendo como Paulo é? O conhecimento e soberba, eles querem andar juntos. Mas no cristianismo isso não dá certo.
Se Deus revela algo a você, é algo para ser compartilhado. E você não pode se alegrar porque Deus, assim, não pode se ensorbebecer porque Deus lhe revelou aquilo. Porque não foi mérito seu. Foi o quê? Graça de Deus. Uma palavra que é muito dita aqui, que eu vou falar já já, eu ia falar agora, mas eu ia adiantar o próximo tópico. Amém? Ups, voltamos, glória a Deus nas alturas. Vamos lá, próximo tópico, versículo 14. Versículo 14 diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Versículo 15: assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Eu sou devedor. Há dois tipos de dívida, pastor. Aquela dívida em que nós pedimos emprestados e depois vamos pagar. Eu até lembrei de uma cena parecida, eu estudando, contei para o pastor, que eu era novinho, eu tinha 5 anos de idade, e eu peguei e tinha que ir na bodega. Não sei se tem uma bodega perto da sua casa, né? Mas na minha casa, lá no Maranguape, tem muitas bodegas perto das casas, né? E lá, eu querendo ir na bodega, a gente não tinha dinheiro, e tinha que fazer as compras. Então, quando não tem dinheiro e tem que fazer as compras, o que é que você faz? Uma cardenetazinha, leva lá, o cara anota fiado, né? E depois você paga. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas na minha época, assim, eu passei muito por isso, né? E eu lá com 5 anos de idade, a mamãe mandou a lista para eu comprar. Ela disse assim: Raul, tá aqui. Cadê o dinheiro? Não, tu entrega isso aqui a ele, a cardeneta, né? Ele vai anotar e o resto ele faz. Não se preocupe, não. E eu peguei e fui. Mal sabia eu que estava indo fazer uma dívida para a pastora, né? Mas eu cheguei lá, escolhi as coisas, botei dentro do saco e entreguei a cardeneta para ele. Até então, não sabia o que era aquilo ali, né? E eu entreguei a cardeneta, ele anotou um negócio, um número lá, aí me deu a cardeneta e ficou assim, aí eu me deu o saco, aí eu fiquei esperando, aí ele, tchau. Aí ele deu tchau para mim, aí eu, tchau? Que troço maravilhoso! Eu não vou precisar pagar! Que massa! Aí eu peguei e saí. Quando eu saí, aquele negócio maravilhoso, feliz da vida. Tipo, eu tava pensando em poder comprar tudo, né? Porque era só anotar, não tinha problema. Era a caneta, né? Até eu ia anotar lá, tome. E eu saindo, aí eu pensei, não há nada bom que possa ficar melhor. Então, eu não paguei nada. Aí eu pensei, velho, se eu chegar em casa e descobrir que podia ter troco, e eu não pedir troco, cara, eu vou levar carão. Aí eu tava no meio do caminho, voltei para lá e perguntei assim, ó, o senhor anotou aqui, mas tem troco também? Cenas que eu vivi. Estava eu fazendo ali uma dívida, né? Foi verdade, viu, gente? Não vão mangar de mim não, mas eu passei por esse constrangimento e vou lembrar pro resto da vida. E o que acontece? Paulo diz, eu sou devedor. Mas essa dívida não é essa que eu assumi naquele dia. Essa dívida que ele está falando é quando alguém entrega uma coisa a você e diz assim, ó, Samuel, entrega isso aqui ao pastor. Até o Samuel entregar esse valor ao pastor, ele é devedor. Então essa dívida que Paulo está dizendo é dizer assim, ó, eu sou devedor porque me foi dado o evangelho e eu tenho que anunciar as boas novas a todo mundo, quer seja gregos, quer seja romanos, quer seja bárbaros, que eram as pessoas da época, né? Para todo mundo eu tenho que anunciar o evangelho de Cristo. E ele se sentia, eu sou devedor, porque Deus tinha dado essa incumbência a ele. Deus deu essa incumbência a todos nós. Todos nós hoje somos devedores do evangelho. E nós temos que fazer isso, pagar essa dívida diariamente, momento após momento. E ele pega e diz assim no versículo 15, ó, e assim quanto está em mim, estou pronto. Como assim, Raul, estou pronto? Eu não sei se você já ficou com a dívida e ficou correndo do credor. Ficou devendo a bodega e não passava nem lá em frente. Com medo dele, ei, você está devendo aqui a cardenetazinha, hein? Tem que pagar mensalmente, não era, pastor? Eu tinha que pagar mensalmente lá. E o que é que acontece? Paulo está dizendo assim, ó, eu não sou devedor, mas eu estou aqui pronto para cumprir a minha dívida e anunciar o evangelho, porque muitos de nós da igreja, nós somos devedores, sabemos que somos devedores, mas na igreja chegamos, na cadeira sentamos e ali ficamos. Aí Paulo está dizendo assim, ó, eu estou pronto. E esse é o objetivo da igreja, estarmos prontos diariamente para pagarmos essa dívida. Amém? E ele continua assim no versículo 16, ó, porque não me envergonho do evangelho. E o evangelho, gente, dava para se envergonhar do evangelho na época? Dava.
Primeiro, que as pessoas estavam anunciando um Cristo amaldiçoado, pregado no madeiro. Quem morria naquela época crucificado era malfeitor. Então, eu queria anunciar aqui um evangelho que era de um malfeitor. Aí, poxa, né? E assim, se tu aceitar Jesus, tem uma grande chance de tu morrer. Aí, vixe! E ele aqui morreu e ressuscitou. E ainda ressuscitou, morreu? Fala, meu Deus do céu. Era algo que, tipo assim, você ia anunciar para a pessoa, é assim, ei, você está vivo agora, mas eu quero te anunciar que a sua vida não é mais sua, você vai morrer por Cristo, glória, a pessoa, fala, meu Deus do céu, esse era o evangelho. Hoje a gente quer aqui, o pregador vai querer uma pregação, aí quer animar, quer fazer uma dinâmica, e eu faço a dinâmica com vocês, que é legal, né, que é, tipo, eu gosto muito de dinâmica, sou muito empolgado, vocês notam, né, mas só que, às vezes a gente está tão preocupado, e o evangelho pregado na época era assim, raça de víboras, o negócio lá era forte. O negócio lá era potente. E hoje a gente quer não, um negócio mastigado. Se o pastor chamar a gente de pecador, falar um negócio, chamou de aquele negócio que eu falei, que não podia falar, né? No microfone. O pastor me chamou daquilo, o Raul me chamou daquilo. Não quero nem mais para aquela igreja, sou mais outra. O evangelho era de se envergonhar, mas ele dizia, estou pronto aqui e não me envergonho do evangelho. Próximo tópico, ele diz assim, pois, ele não se envergonha do evangelho, pois é poder de Deus para salvação. O evangelho é o quê? Poder de Deus. E Deus não é onipotente? Logo, o evangelho é onipotente. Deu para entender? Ele é onipotente, então ele alcança todas as pessoas e pode alcançar todas as pessoas. Ele pode salvar todas as pessoas. E poder, pastor, aí significa dinamite. E dinamite, você acha que é para... Como assim, Raul? O evangelho não é para todo mundo. O poder de Deus não é para todo mundo. É para todo aquele que crê. Logo, se você não crê, o evangelho não é para você. Então ele vem salvar a todos sem acepção. Raça, língua, cor. Na época não era só os judeus. Mas ele agora veio salvar todo mundo. Todo mundo pode ser salvo. Mas ele não salva todo mundo sem exceção. Quem é a exceção que não é salvo? Aqueles que não creem. E crer é uma atribuição intelectual que você acredita. Você tem fé que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio. É provável, é notório, é histórico que Jesus veio. E que ele ressuscitou dentre os mortos. Isso aí você pode acreditar. Mas a fé, ela vai além. A fé, pastor, ela diz que Jesus passou por isso, ele ressuscitou e foi isso daí que foi o responsável para perdoar os meus pecados, Samuel. Então isso é crer. Se você crê, aí você... Mas se você não crê, está ferrado. Amém? E diz assim, continuando, ele diz assim, vamos falar agora da eficácia do evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como ele está escrito, o justo viverá pela fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé do começo ao fim. É justiça de Deus. O que é justiça? Justiça é aplicar aquilo que é devido naquele determinado lugar. Então, logo, lá em Êxodo dizia que o pecador não escaparia do castigo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se nós estamos mortos e somos pecadores, todos pecaram. O que nós merecemos? Pela justiça de Deus. Pena. O salário do pecado é a morte. Mas aconteceu um negócio. Existem mais ou menos 4 tipos de pecados, em 4 áreas. Falar, o agir, o pecado por omissão e o pecado por pensamento. A ciência fala que nós temos mais ou menos, pastor, 10 mil pensamentos por dia. 10 mil. Às vezes alguém pode ter maior quantidade ainda de pensamentos, né? Depende do tamanho do globo terrestre, né? Mas, digamos que nós tenhamos 10. Vamos assim, pastor, fazer um exemplo. Desses 10 mil pensamentos, vamos dizer que você é uma pessoa santarrona, quase um anjo. Que você não peque. Tem um negócio aí cantando. Que 9 horas avisa aqui, gente, tá terminando, viu?
Tá tocando aqui dizendo que, ó, acabou. Gente, ele diz assim, ó, digamos que você não peque nem por ações, nem por palavras, mas peque só pelo pensamento, só pelo foro íntimo. Dos 10.000, que você seja muito santo, seja só uns 3 por dia. Aqueles pensamentos ruins que vem, falando mal do irmão, pensando na irmã, uma coisa assim. Pensamento que vem na sua mente, só 3. Muito santo você, viu? Mas só dos... Se você pecar 3 por dia, no final do mês tem quantos pecados? Matemática, vai. 3 por dia, em 30 dias nós temos 90 pecados. Eita, no final do mês você é um pecador em tanto, viu? Mas digamos que em um ano, quantos pecados nós teríamos? Só pelo pensamento. 12 vezes 90. Isso, foi um corinho aqui, gente, do ao vivo. 1080. Mas para ficar mais fácil a conta, vamos botar só 1000. Vou contar meu exemplo. Eu agora com 26 anos, então é como se eu tivesse 26.000 pecados na minha conta. Só de pensamento. Então quando eu chegasse lá no céu, em Apocalipse, capítulo 20, fala lá que nós vamos chegar no dia do juízo lá, vai ter um livro, o livro vai ser aberto e vai mostrar minha ficha corrida lá. Ó. Então no mínimo eu vou chegar para o justo juiz e vou mostrar para ele os meus 26.000 pecados, no mínimo. Qual seria a minha sentença? 26.000 pecados. Qual era o juiz que ia me absolver? Não é justiça? Mas não tinha como eu fazer mais nada. Há algo ali que eu estava impossibilitado de fazer. O que foi que aconteceu? Deus fez. Deus veio e enviou o seu Filho Jesus para ser a pena. Para que a pena aplicada não fosse aplicada em mim e em você. Fosse aplicada em quem? Em Jesus. Então ali, nele estava toda a nossa condenação. Todos os meus 26.000 pecados passados, presentes e futuros. Todos os nossos pecados estavam ali, presentes nele. E ele foi condenado e na hora lá ele gritou uma palavra. Qual foi a palavra que ele gritou? A 6ª palavra na cruz. Tetelestai. Está consumado. Está pago. Jesus Cristo ali pagou toda a nossa dívida. A justiça aplicada lá foi aplicada em Cristo. Então a partir dali, por nós não termos pecados, porque ele já foi pago, a pena do pecado, né? Ela já foi aplicada. Então quando Deus puxar lá, o justo juiz puxar a nossa ficha corrida, tem lá embaixo assim, ó, está consumado, está pago. Deve ter a assinatura de Jesus lá, uma gota de sangue, mas é chamado justificado. Nós somos justificados. Eu não sei se um dia você faltou a aula, mas um dia a professora, faltou. Mas está justificado porque estava doente. Do mesmo jeito você pecou, você é culpado. Mas Jesus bota lá do lado assim, ó, mas está justificado pela fé. Pela ação de Jesus Cristo, que entregou a si mesmo por amor de todos nós. Essa foi a justificativa, né? Mas só que, Raul, depois que nós somos justificados, né, esse pecado, a justificação ela não é um processo, é um ato único. Que você, quando se reconciliou, quando você aceitou Jesus, ocorreu a justificação. Deus chamou ele para você e ali você foi justificado. E naquela justificação, depois que uma pessoa é justificada, ela volta a pecar? Volta. Pode pecar.